Olá! Hoje eu tô aqui contigo para te mostrar uma técnica maravilhosa para cabelos cacheados. Eu tenho certeza absoluta que tu já lidou com aquela cliente assim que chega e quando ela reclama sobre o volume, tu comenta sobre uma camada, fazer um corte um pouco mais leve e ela... camada não, né? Porque ela já teve experiências em cortar o cabelo em camadas e ficar degraus marcados, né? Então, realmente é fato, muitas clientes têm uma resistência com a questão da camada. Mas eu vou te mostrar uma técnica que ela é de fácil execução, é uma técnica em camadas aumentadas, aonde a gente vai esculpir o cabelo e uma parte vai caindo sobre a outra, vai caindo uma por cima da outra, que é impossível dar uma linha de peso, ou seja, zero marca. Nosso foco aqui hoje vai ser trazer leveza para esse tipo de cabelo. Como tu pode ver aqui, é um cabelo com bastante volume, muita quantidade, né? É um cacho menor, tende ao volume. Tem mulheres hoje que gostam muito do volume, querem armar, tem aquelas que não gostam do volume e nós também vamos falar sobre isso. Para aquela que não gosta de volume, o que nós vamos recomendar? E para aquela que gosta mais volumoso, o que também nós podemos fazer? Só que essa técnica, ela se adapta muito bem tanto para a cliente que quer reduzir o volume, quanto para aquela que gosta de armar o cabelo e usar com mais atitude. Então, só para você dar uma olhada aqui na textura, né, no volume desse cabelo, né, ele tá um pouco mais pesado. Nós não vamos mexer muito no comprimento, mas nós vamos trazer toda uma leveza para essa estrutura. Um detalhe muito importante para mim, antes de qualquer coisa, mas principalmente antes do esculpido, no momento que a gente vai cortar o cabelo, é o tratamento. E hoje, um dos tratamentos mais modernos que nós temos para oferecer para nossa cliente é a clínica capilar. E dentro de Schwarzkopf nós temos Fiber Clinics. É um tratamento exclusivo para o uso do profissional. Eu vou lavar o cabelo dela com shampoo e vou aplicar a máscara para cabelos médios a grossos com booster para redução de volume e para hidratação, porque ela tem um cabelo mais volumoso e seco, que é a característica de todo cabelo cacheado. Então aqui nós vamos executar um tratamento prévio antes do corte. Nós vamos iniciar aqui a técnica do esculpido com uma guia no alto da cabeça. Esse cabelo ele foi seccionado em 4 partes, tá? Nós temos apenas 4 seções, 2 posteriores e 2 laterais que incluem o topo. Então percebe que ela tem uma suave inclinação. Esse ponto está bem no alto da cabeça e aqui nós vamos remover a guia. Vou pegar uma mechinha pequena e vou soltar aqui ao lado, tá? Aonde eu vou determinar essa guia? Em caimento natural na metade da orelha, tá? Eu vou definir essa guia aqui no meio. Em caimento natural, tá? Por que a gente não traciona? Porque se eu tracionar, eu vou cortar lá embaixo, depois essa mecha vai subir. Então, aqui nós temos a nossa guia,
A gente pode até trazer para trás para perceber a partir da onde vai começar a primeira camada. E agora eu vou pegar ela, vou reservar, vou colocar para cima para cortar essa primeira seção. Então nós vamos trabalhar com risca diagonal para frente. Uma dica de seccionamento é distribuir o cabelo no sentido que a gente vai cortar. Então, distribuiu, separou a linha diagonal, ela não precisa ir até lá embaixo, ela tá mais na área superior. Nós vamos elevar ela em 180 graus e através dessa guia aqui, nós vamos remover a quantidade necessária. Então, ó, distribuímos bem o cabelo. Como é um cabelo cacheado, a gente solta a mão, né? Nós tiramos a tração, mas é importante, eu quero que você imagine um quadrado no alto da cabeça, nesse ângulo de 180 graus. Eu vou soltar a mão, né? A gente solta para favorecer o cacho, mas eu tô no alto da cabeça e vamos trabalhar o point cut. Né, esse ponteado, porque eu quero já cortar, né, esculpir e adicionar textura nesse cabelo. Vou soltar aqui. Então, nós vamos ter diagonal, risca diagonal, ângulo 180 graus e a guia vai ser fixa, ou seja, todas as mechas vão vir para o alto da cabeça. Então, ó, ali tá a mechinha anterior. Distribuo. Como é point cut, eu evito chegar no final da guia para não picotar os dedos. Solta ela aí, ponteado mais profundo, né? A gente pode trabalhar aqui pela frente também. Venho na ponta. Então, cortamos ela, vou para uma nova subseção diagonal e vai assim até o final, tá? Então, puxou lá. Leva para o alto da cabeça em 180 graus, solta a mão, picota. Quanto mais nós picotarmos, mais texturizado esse cabelo fica, né? O efeito é melhor. Então, ó, seguindo aqui, outra diagonal. E por que eu não... Uma pergunta interessante agora. Cris, por que tu não puxa toda essa seção lá em cima e dá uma tesourada? Pronto, corta tudo junto em 180 graus. Pode-se fazer isso? Claro que pode, isso é corte de cabelo. Agora, esculpido é diferente. O esculpido a gente faz porção por porção, visando mais suavidade, mais textura e um melhor caimento no cabelo da cliente. Porque imagina que nós estamos texturizando mecha a mecha. E sem contar que isso agrega muito mais valor ao serviço do corte no salão. Tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele vai em 180 graus, ele não inclina para um lado nem para o outro. É para o alto da cabeça. É uma forma quadrada. Então, elevamos lá, solta a mão. E a última mecha também vai lá no alto. Ou seja, todo esse cabelo foi em 180 graus com uma guia fixa. Olha o que saiu do comprimento do cabelo dela aqui, ó. Esse é o comprimento. Então vai sair 2 dedinhos para aquela cliente que tem todo um trauma com o cabelo cacheado, que vai ficar muito curto, né? Às vezes elas têm receio porque a gente corta um pouquinho e encurta muito. Então, mantivemos praticamente o comprimento. Agora, eu cortei na parte posterior, eu venho para o lado, cortei nesse sentido horizontal, eu vou conferir na vertical. Então, a gente pega
todo o cabelo, só muda o sentido para eu poder conferir se formou uma linha reta aqui. Ah, se tiver alguma sobrinha, a gente tira aqui, mas tá perfeita a linha. Soltou. Né, o cabelo cacheado, às vezes ele vai secando, né? Agora compara a diferença do lado que ainda não foi cortado. Olha só. Olha o peso. E olha o movimento das camadas aumentadas. Lembra que eu falei contigo no início que nenhuma camada cai pesando sobre a outra, ela vai caindo toda uma mais curtinha, então não se enxerga nenhum degrau aqui, não tem nenhuma porção de peso. Olha a leveza e o encaixe desse cabelo comparado com o lado que ainda não foi cortado. Show, né? No lado oposto, a gente faz a mesma coisa, todo o mesmo procedimento, linha diagonal, solta a mão para favorecer o cacho, né? Dá para trabalhar o ponteado ou pela frente, né? Ou por trás, conforme vai ficando mais fácil. Por último, vem a última mechinha. A gente não precisa conferir depois os dois pedaços juntos, porque na realidade a gente fez uma linha horizontal no alto da cabeça. Então a gente manteve o mesmo ângulo, né? Terminou de cortar aqui no sentido horizontal no alto da cabeça, mesma coisa. Agora eu viro o meu corpo de lado e confiro na vertical para ver se formou aquela linha reta aqui em cima, tá? E soltamos. Agora a gente já tem a leveza, né, e o balanço das camadas em ambos os lados. Dependendo, se a cliente tiver menos cabelo, a gente pode sentir a ponta um pouquinho mais rala, porque essa ponta desloca muito até chegar ao alto da cabeça. Diferente do quando se desloca aqui por formato da cabeça mesmo, né? Mas dependendo da quantidade de cabelo que tem, fica perfeito. E também já entra dentro de um estilo shag, que tá super em alta. Você sabe que as camadas voltaram, é super tendência. E por isso é importante a gente saber trabalhar uma camada aumentada. Ela é uma técnica que fica perfeita no cabelo cacheado, no ondulado também cai muito bem. Clientes que têm muito cabelo adiciona bastante leveza, então dá uma sensação de menos cabelo, fica mais fácil para arrumar. E na lateral, gente, esse corte é muito, eu quero te dizer assim, ó, que esse corte é muito fácil, porque todo ele acontece no mesmo ponto. Então, nós fizemos uma guia fixa aqui, veio essa parte, veio a outra, e agora a parte frontal nós vamos também cortar nesse mesmo ponto. A gente vai separar uma ligeira diagonal. Eu vou pegar toda uma transparência da parte posterior
E nós vamos seguir com o mesmo desenho. Você pode me ver de frente para entender esse desenho quadrado no alto da cabeça. Então, a frontal agora, ela também vem para esse ponto posterior, bem no alto da cabeça. Ali está a minha guia, ó, toda ela aqui. Solto a mão e vamos remover toda essa porção aqui. A guia continua fixa. Eu vou pegar outra porção e vou trazer até ela. Distribui bem, cuida o controle, cuida para não perder a guia. Ali tá ela. Solto a mão e ponteado de tesoura. Quanto mais picotado, melhor. Eu não solto ela porque a guia é fixa. Então, todas essas mechinhas vão vir até ela. E por último, essa parte frontal que pega inclusive a franja. Vem também nesse ponto. O que é interessante aqui? Você percebe que eu tô trazendo o cabelo da frente um pouquinho direcionado para trás, para cortar. Então, a forma, ela acaba se tornando um pouco mais alongada lá na frente. Então, eu vou virar ela de lado, tá? Foi cortado nesse ponto aqui, ela foi direcionada. Eu vou conferir, mudo agora a posição dos dedos no sentido vertical e olha a forma que nós vamos ter aqui. Ela fica mais em diagonal, em bico. O cabelo da frente vai ficando um pouquinho mais longo quando a gente abre a mão, porque esse cabelo ele veio para trás para ser cortado. Então, por isso que na hora de nós conferirmos, quando a gente abre ele, nós vamos ter uma diagonal. Já cai com camadas aumentadas, tá tirando todo o peso da parte de cima desse cabelo, né? Olha o que eu falei do alongamento para frente, porque a gente percebe essa diagonal nessa forma quadrada. E vou executar o mesmo processo, a mesma técnica do outro lado. Pegamos uma ligeira diagonal e uma transparência da parte posterior. Eu preciso dessa guia. Levamos ao alto. E mantemos o nosso plano quadrado. Criamos uma nova guia, né, com auxílio da posterior. Outra subseção aqui. Solta a mão. É uma técnica que no final a gente pode remover um pouquinho das pontas, se for necessário. Etapa finalização, que é muito importante para cabelo cacheado. Eu vou finalizar com a linha Moisture, é uma linha hidratante. Ele é um produto, a gente chama ele de 5 em 1, né? Porque tem 5 benefícios e um deles, além da hidratação, é o ativamento dos cachos. Algumas clientes preferem utilizar apenas
cremes de definição. Outras, o ideal é um produto com um poder maior de fixação. Eu particularmente aprecio a fixação porque dura mais, faz durar mais o penteado. Então eu vou colocar esse em primeiro plano. A gente sabe, né, que cabelo cacheado, o movimento sempre é pro alto. E o meu preferido é o Bouncy Curl de Ozys. Esse produto, ele é específico para cachos e ele é em forma de gel, ele é transparente. Nós não precisamos colocar grande quantidade, eu vou colocar essa porção para metade e depois eu vou colocar um pouquinho mais. A gente espalha na mão. E distribui pelos fios. Como o cabelo dela tá tratado com Fiber Clinics, ele tá assim, ó, muito maleável, tudo fica mais fácil. A aplicação, o desembarace. E exemplo, se essa cliente não gosta de volume, a gente coloca o produto no cabelo bem molhado e depois não faz mais nada. A cliente que gosta de armar um pouquinho mais, conforme o cabelo vai secando, vai amassando, porque aí vai soltando e vai dando mais movimento pro cabelo. Mas isso é muito singular para cada um, né? Tem mulheres que gostam, tem mulheres que não gostam. Mas exemplo, assim do jeito que ele está, se ela só distribuir o produto e amassar, ele vai secar baixinho. E uma dica que eu quero te dar, depois de colocar o produto para cachos, é remover, porque pode ver que tá pingando água aqui. E o ideal é a gente aplicar o produto de finalização no cabelo bem molhado. A gente não pode deixar o cabelo secar e colocar um produto. Então, a toalhinha de papel, ela vai remover o excesso de água sem remover o produto do cabelo. É bacana a gente fazer esse trabalho amassando, utilizando a toalhinha, que ela vai absorver a água, para de pingar, né? Às vezes tem clientes que querem sair do salão com o cabelo molhado, elas não querem secar com difusor. Aqui eu vou secar com difusor. Mas a técnica da toalha é muito legal. Até porque a toalha de algodão, normalmente, ela tende a fazer com que o cacho fique arrepiado. Então, exemplo, se ela fosse sair do salão agora, né, com o cabelo molhado, ela estaria pronta, né? Dá bem para perceber a redução de volume desse cabelo. O produto já ajuda no manuseio e sempre importante, né, é o amassar, massa para cima. Então, as camadas estão aumentadas, uma bem encaixada na outra. O cabelo tá leve, tá sem volume, principalmente se tiver molhado. O corte já dá uma franja muito bonita. Olha só esse efeito, traz um movimento pro rosto, tira aquele cabelo compacto, inteiro, pesado, né, armado, como você viu no início. E secar com difusor, só para dar aquela leveza assim, deixar ele, pode armar ou não. Aí vai depender muito do estilo da cliente e do desejo dela. Vamos recapitular todo o processo que aconteceu aqui. Agora esse cabelo também já tá mais seco, eu sequei ele um pouco com difusor, então dá pra gente ter uma percepção diferente do caimento, né? Conforme o cabelo vai secando, a forma também que ele vai ganhando. Eu separei uma guia no alto da cabeça, direcionei na orelha e depois nós elevamos esse cabelo todo ao alto em 180 graus. Separamos linhas diagonais, né? E elevamos ele em 180, mantendo uma caixa no alto da cabeça. Então esse formato, ele cai um pouquinho mais plano aqui,
Se a gente fosse espichar, ele tem uma linha bem mais reta, porque é uma forma quadrada. O ângulo de 180 graus, ele me dá esse efeito de camadas aumentadas, né? Uma vai ficando mais curta que a outra. Isso evita linha, evita degrau, evita marca, peso, né? Todos os traumas que as clientes cacheadas têm em relação a camadas. Então eu creio que aqui tu já pode ter uma percepção completamente diferente do que nós falamos no início, tá? O cabelo se encaixa muito bem, tá extremamente leve. A parte frontal, nós separamos uma ligeira diagonal e direcionamos aqui atrás, também no ângulo de 180 graus, mantendo a caixa, né? Ele mantém essa continuidade porque fica um perímetro contínuo, todo bem encaixado, né? Zero linha de peso aqui. E por criarmos camadas, nós já temos uma franja muito bonita, né? Até como a gente viu molhado, como eu te falei, nele seco, ele um pouco mais seco, a gente percebe ainda mais. Então essa cliente tem várias possibilidades agora com esse cabelo, né? E dá uma franja num comprimento bem bom, não fica curta demais e também não fica pesada no rosto. Ela tem esse caimento mais inclinado para frente. Podemos cortar a franja no final, tipo, eu quero tirar um pouco mais de comprimento? Com certeza, a gente pode direcionar esse cabelo para frente. Aqui, esse look, ele já traz um pouco dessa pegada do shag, né, do cabelo em camadas, que tá super em alta. Deu para acrescentar aí na tua técnica, super comercial, bem fácil de fazer, prático no dia a dia e com certeza vai te levar a cativar as clientes cacheadas no dia a dia do salão.